Se você quer entender quem controla e como esse controle está associado com a disfunção do paciente, você precisa entender se existe um erro de controle descendente, onde os músculos de fechamento mastigatórios estão levando a um sofrimento, ou existe um desequilíbrio ascendente. E esse desequilíbrio, nessa perspectiva, vai trazer diretamente você para uma visão direcionada aos músculos ascendentes ou descendentes. Se for descendentes, atenção para os ramos trigeminais. Se for ascendente, aí você já pode ter problemas que podem vir desde o tórax, problemas e disfunções que possam vir desde a cervical, ou mesmo devido a alterações de língua e base de assoalho. E aí você já entra em outro tipo de controle. Há nervos espinhais e também o hipoglosso dentro do controle funcional da língua. E dentro desse processo, como você deve orientar dentro do controle do paciente? Tudo vai depender da sua condução no momento da avaliação. No momento da avaliação, você tem que partir por 2 pontos. Primeiro, entender a cronologia, o tempo. Cronos, trazer essa cronologia do surgimento dos sintomas. Essa cronologia vai lhe dar clareza dentro do processo de quando surgiu o sintoma, mas também tem outro ponto. A questão do surgimento, do aparecimento, do up relacionado com o sintoma. Esse up sintomatológico, esse looping sintomatológico, ele precisa estar claro. Quem está levando a uma ascendência da intensidade do sintoma ou quem está levando a uma descendência desse sintoma, e aí sim, fazendo o link entre quem começou e quem está, de fato, fazendo com que aumente o sintoma. Diante dessa perspectiva, você tem que trazer um olhar crítico e direcionado para esse controle ascendente ou descendente de forma neurofisiológica, para a partir daí você ter clareza de abordar, para escolher a melhor técnica de tratamento, para escolher a melhor forma de tratar o seu paciente. E dentro desse ponto, né, Randy, quais são as exceções específicas para isso? Né? Quais são os efeitos colaterais? Né? Dentro do processo de exceção, você tem que tomar muito cuidado com os traumas. Tá? Os traumas dentro do controle, de quem controla para você eliminar a dor do paciente, eles são capazes de dizer por A mais B que o início do sintoma começou a partir daquele ponto. E a partir daí, você ter de forma específica um ponto base de surgimento. Mas o que é que acontece? 80%, 90% dos casos dos nossos pacientes de consultório, eles não chegam por conta de trauma. Eles chegam com dores que começam simples e vão aumentando. Começam simples e somem. Volta um pouco maior, some, volta um pouco maior. E assim vai cronificando até chegar a um nível de que ela não some mais e chegar a um nível onde ela literalmente incapacita. Capacita sono, capacidade de concentração, mastigação e até a audição, com comprometimentos no ouvido, gerando zumbido, gerando barulhos, mesmo com ausência de estímulos sonoros. Partindo desse princípio, o entendimento da neurofisiologia, da integração através do Cronos e de quem está ali no up do processo sintomatológico é extremamente importante. E aí, o que é que eu quero trazer de clareza para você? É que quando você tem esse tipo de paciente que os sintomas dele estão aumentando, que o sintoma dele está crescendo,
e vem de forma gradativa, sem nenhum histórico claro de início do porquê aquilo está acontecendo, você tem que trazer uma integração sistêmica para entender o que está acontecendo. Focar no local da dor, focar no sintoma não vai resolver. E aí, vários dos meus alunos, que a gente já tem aproximadamente 500 alunos, em média 500 alunos, que trazem essa informação, que trazem dentro de uma relação neurofisiológica, que trazem dentro de um processo a busca apenas no sintoma local, mas sem entender o que está no fundo, no detalhe, na raiz do problema. E essa raiz do problema precisa ser entendida. E existem vários dos meus alunos que chegaram até mim sem experiência, sem nunca ter atendido paciente ATM e rapidamente conseguem entender que existe um erro didático, pedagógico do ensino do seu paciente com ATM. Existe um erro dentro do processo de relação causa, efeito e sintoma que o paciente está sofrendo. E quando começa a enxergar esse erro e muda a chave, você começa a entender que esse erro estava limitando todo o processo. E começar, mesmo sem nunca ter atendido paciente de ATM, nunca foi tão fácil. Porque o que você precisa é de conhecimento que gera resultado, de conhecimento que agregue, que leve você para outro nível de entendimento de que a disfunção de ATM é uma disfunção crônica e muitas vezes o que você vê é a ponta do iceberg. Por isso que saber quem controla a ATM para eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento é extremamente importante. É extremamente raro também. E por isso vários pacientes reclamam que não conseguem ter resultados com o tratamento tradicional.